Quais são realmente as possibilidades do Atlético na temporada 2020? Roda a vinheta. Olá, eu sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês a deixarem o seu like, a se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. Antes da gente conversar aqui sobre as reais possibilidades do Atlético ao longo da temporada 2020, lembrando que o Campeonato Brasileiro só vai terminar no ano de 2021, mas é claro, ainda vale pela temporada 2020, a gente tem que ver aqui o contexto da atual situação do Galo na temporada. O Atlético ainda briga pelo título mineiro, campeonato que este deve começar aí por volta do dia 26 de julho. Vamos ver aí como isso vai acontecer. E o Campeonato Brasileiro começando na segunda semana, praticamente ali no início da segunda semana de agosto. A questão aqui é que a gente tem um claro favorito ao título brasileiro, que é o Flamengo. Não dá para negar que o Flamengo seja o atual melhor time do futebol brasileiro e, quiçá, da América do Sul, tanto que é o atual campeão nacional e também da Copa Libertadores. Mas o Atlético investiu pesado, investiu inclusive em cerca de 100 milhões de reais para ter um time à altura para tentar destronar a equipe rubro-negra. O problema aqui é que o Atlético está fazendo um investimento mais a longo prazo, pensando muito na inauguração do seu estádio que está sendo construído aqui em Belo Horizonte por volta do ano de 2022. Para isso, o Atlético já quer montar uma equipe muito forte para pensar aí numa retomada incrível na temporada 2022 e possivelmente 2023. Então, como a gente ainda está em 2020, eu acho prudente deixar claro aqui que o Atlético pensa primeiro na Copa Libertadores da América. O Atlético precisa voltar à Copa Libertadores. E para isso acontecer, contratou pesado e principalmente na frente. O Atlético trouxe o menino Marrone do Vasco da Gama, trouxe o Keno do futebol egípcio, trouxe também outros jogadores importantes, inclusive alguns já estiveram no Atlético, né? Que é o caso do Diego Tardelli. Então o Atlético está montando aí um time que pode sim fazer frente não só ao Flamengo, mas a qualquer time do futebol brasileiro atualmente. E é claro, tem um treinador. O Atlético tem hoje um nome forte, que é o argentino Jorge Sampaoli, que a gente conhece das suas qualidades. É um cara que trabalha muito bem a parte tática, trabalha firme a inteligência dos seus atletas e com ele o time pode sim render muito mais do que renderia com outro treinador. O problema aqui é que o Atlético começou essa preparação um pouco mais atrasada em relação a outros times que vão brigar pelo título brasileiro. Não dá para comparar, por exemplo, o entrosamento que tem o Flamengo com o entrosamento que pode ter o Atlético. O Atlético pode evoluir? O Atlético pode sim se impor? Pode, mas isso vai levar tempo. E o Atlético fez essa semana um trabalho de jogo-treino com o América, venceu por 3-2, foi um jogo complicado, foi um jogo difícil. É claro, na primeira parte entrou um time que poderia ser considerado titular, no segundo tempo entrou um outro time. A gente tem que lembrar que o trabalho foi em 4 partes de 30 minutos, então é até difícil a gente falar de resultado aqui, de prognóstico sobre o que poderia ser melhor, do que não poderia, mas o Atlético trabalha com a cara do seu treinador. O time teve aí um 4-3-3 com 3 volantes bem soltos, 3 jogadores bem abertos no ataque, o Marrone como jogador de referência e os 2 pontas, tanto o Savarino quanto o Marquinhos abertos, quase jogando na linha lateral. Então é um Atlético que fez uma pressão muito alta, dando espaço para a profundidade de um time que joga com as linhas baixas. E foi por isso que o Atlético teve muita dificuldade, inclusive. A parte defensiva certamente não é o forte do Jorge Sampaoli, mas o time do Atlético e a torcida do Atlético, na verdade, querem ver a equipe transformando essa situação de deixar espaços a seu favor. Quer marcar muitos gols, quer ser um time que faça sempre prevalecer a força do seu ataque e por isso vai deixar sim espaços e o torcedor precisa se acostumar com isso. E eu tenho até uma lembrança aqui, né, da Copa do Brasil do ano passado, quando o próprio Atlético fez a sua classificação em cima do Santos.
Se classificou porque o Sampaoli, que na ocasião treinava o Peixe, jogou o seu time à frente e no contra-ataque o Atlético conseguiu fazer a sua vitória, fazer valer a sua força, conseguiu a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Então é um Atlético que precisa entender como trabalha o seu treinador, mas vai conseguir porque realmente ele é um cara muito bom, muito acima dos demais, mas precisava, sem dúvida alguma, de reforços e isso ele teve. Foram 15 contratações e agora o Atlético, para mim, está pronto para tentar ter uma iniciativa um pouco mais de protagonista dentro do Campeonato Brasileiro. E só para lembrar, o Atlético não tem mais campeonatos, né? A Copa do Brasil já era, a Sul-Americana já era, então o foco é exclusivamente o Campeonato Brasileiro. E isso é uma vantagem. Por mais que seja ruim, seja duro, a gente saber que o Atlético foi eliminado de duas competições que ele considerava muito importante, o Atlético agora tem total foco em cima de uma competição apenas. Mas é aquilo, é uma competição difícil, uma competição que vai exigir muito do elenco, por isso é importante o Sampaoli trabalhar com o elenco mais inchado nesta temporada. Teremos aí jogos praticamente a cada 3 dias e é fundamental que o Atlético rode bem esse elenco. E uma das principais características do Argentina é essa, não ter um time titular. Então é isso. Deixe o seu like, se inscreva no canal e espalhem a notícia. O Fala Cabido de hoje fica por aqui. Até mais!